Pois é, pessoal. Hoje a República já começou pegando fogo. Todo mundo queria saber para onde foram os áudios que o Mauro Cid teve ali naquele perfil da Gabriela R, né? Pois é, foi revelado hoje e para quem foi, é bombástico. A gente vai falar sobre isso aqui com vocês hoje. Então, vamos lá, pessoal, ó. Hoje é dia 17, terça-feira. Esse é o nosso primeiro editorial do dia e já chega chegando, cheio de informação bombástica. Precisava saber se realmente era o Mauro Cid que estava conversando naquele perfil, dizendo que ele estava sendo coagido. Lembra? Pois é. Não só foi confirmado, como o interlocutor, ou seja, com quem o Mauro Cid estava conversando, se apresentou ao Supremo Tribunal Federal e o próprio interlocutor pediu a anulação de todas as provas. Olha só que a nossa novela preferida teve uma reviravolta digna de final de capítulo. Olha só que coisa impressionante. Outro ponto que a gente vai falar é do Lula. Pois é, o Lula acabou de ser elogiado pelo jornalista Oineg. Como pode o Lula ser uma pessoa tão eficaz, que consegue criar atrito até com a sua própria base aliada? O Lula caçou atrito com o agro, o Lula se desentendeu com o mercado, se desentendeu com os banqueiros, se desentendeu com o povo, mas agora ele se desentendeu até com o MST, né? Os deputados, então, nem se fala, não querem ver o Lula nem pintado de ouro. A gente vai ver essa matéria aqui do Oineg. Realmente, né, a coisa não está muito fácil para o Lula, não. Outro ponto também é manifestação que vai acontecer, solicitada, né, chamada aí pelo Bolsonaro. Pois é, qual seria a aposta, né? O que o Bolsonaro vai apostar? Esse é um momento estratégico? A gente vai falar justamente sobre isso. E aí, o Gilson Machado tem tudo a ver com essa manifestação. E sim, né, é um momento estratégico por parte da oposição fazer essa convocação para a Avenida Paulista. Nós vamos falar sobre isso. Vamos lá, o Donald Trump também rejeitou, né, a trégua proposta lá no G7. Inclusive, saiu antes da hora, antes do Lula chegar, e o Lula deve estar, ó, totalmente aliviado com isso, né? Porque eu tenho certeza que o Lula não queria estar frente a frente com o Trump. Mas calma. O Lula, na sua sapiência superior, vai falar sobre a guerra amanhã no G7. Dá até medo, né? Mas deixa o Lula falar sobre a guerra pra gente ver o que é que o Lula vai falar. Outro ponto também é que o Lula, antes, né, de começar a falar no G7, ele deu uma entrevista, e na entrevista ele criticou gastos com guerra e disse que o confronto entre Irã e Israel incomoda ele profundamente. Pois é, o Lula reclamando de gastos é como o Fernandinho Beiramar reclamando de droga, né? É mais ou menos no mesmo sentido, né? Uma coisa não bate com a outra. Pois é, mas a cúpula do G7 tá rolando ainda, né? Provavelmente hoje tem mais uma rodada de negociações do G7. Lembrando que o Brasil não faz parte do G7, é só um convidado. O Trump foi embora antes da hora. Enfim, tem muita coisa pra gente falar. E aí, tem uma declaração do Mineirinho, do Zema. Pois é, só. O Zema fez uma declaração polêmica sobre eleições presidenciais para 2026. E aí, meu amigo? Eu quero o seu comentário sobre a declaração do Romeu Zema, tá bom? Então, dito tudo isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade que vocês têm ao nosso trabalho aqui. Lembrando a vocês que não são inscritos no canal, inscrevam-se no canal. Outro recadinho que eu quero deixar para vocês é: você já parou para pensar em conhecer um pouco mais sobre o Uruguai? Deixa eu te explicar. O Uruguai, você consegue fazer o curso de medicina lá de graça. Você só tem que ser residente uruguaio. Sem contar também que você já parou para pensar que se estourar uma guerra aqui no Brasil e a coisa começar a ficar feia aqui, para onde você vai? Você vai ter que pegar um avião para ir para qualquer lugar. O Uruguai está aqui do lado. Um país excepcional. E a gente está te oferecendo aqui a possibilidade de você ter residência uruguaia, fazer os trâmites com quem tem conhecimento de causa. Se você tem dúvidas sobre o Uruguai, você vai agendar uma consulta, tá? Você pode entrar em contato
aqui pelo QR Code ou por esse telefone, se agenda uma consulta, tá? A consulta tem um custo de R$100, até pela demanda, né? Para evitar também só curioso, você vai ser atendido por um especialista que vai te dizer sobre a questão fiscal, tá? Lá no Uruguai não tem imposto sobre herança, você que pretende construir uma holding, pretende estabilizar financeiramente para passar o patrimônio para seus filhos, sempre é interessante ter a observância de um domicílio, seja uma residência ou um domicílio fiscal no Uruguai, que está se tornando a queridinha, né, de muitos brasileiros, argentinos, entre outros, tá bom? Então, recado dado, bora para cima, bora para a matéria. Vamos lá, pessoal. Você acha que o governo Lula é um governo do amor ou da discórdia? Porque o Lula, ele já caçou briga com os parlamentares, com a oposição, o que é normal, mas também com o agronegócio, que fomenta o Brasil, né, um dos setores mais produtivos do Brasil. Também já caçou briga com o mercado financeiro, também já caçou briga com os bancos, caçou briga com Israel, agora até o MST tá no tete-a-tete com o Lula. Dá uma olhada aqui sobre o que o Oineg falou na rádio Band News FM hoje. Abre aspas. O governo Lula se desentendeu com o agronegócio. Se desentendeu com o meio empresarial e com o setor bancário. Só que agora conseguiu um feito que foi se desentender com o MST, depois de apresentar como novos assentamentos terras que ainda não foram desapropriadas. Ou seja, a alma mais honesta do mundo mentiu para o MST. Será que o MST não sabia que isso poderia acontecer? Pois é. Olha só o que aconteceu. Líderes do MST fazem acusações contra o governo Lula. Lideranças do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra acusam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, comandado pelo Paulo Teixeira, de inflar os dados relativos à criação de novos assentamentos rurais. Segundo o movimento, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem divulgado como entregues áreas que não foram desapropriadas oficialmente pela Justiça. Ou seja, o Lula está mentindo os dados oficiais até para o MST. Agora imagina se até para os aliados ele já está dando um migué, imagina para quem não é aliado e para quem ele quer até se vingar, como por exemplo o povo brasileiro. Hã? Já parou para pensar? Pois é. O Eneg falou isso aqui, né, durante a entrevista. Presta atenção. Eu juro que eu tive que ler 2 vezes para acreditar. O governo Lula, o governo do PT se desentendendo com o MST. É exatamente isso. O governo deixando o MST irritado a ponto deles pedirem a cabeça do ministro Paulo Teixeira, que é o responsável pela reforma agrária. Você vai lembrar, na campanha eleitoral do 3º mandato agora do Lula, ele pegava no pé do agronegócio. O setor é fascista, disse que estava o agro associado a invasões na Amazônia, falou em controlar a exportação de alimentos. Mais de uma vez ele falou que é um absurdo que um país como o nosso, que produz tanto alimento, não conseguir garantir comida barata para o povo, para os mais pobres. Foram tantas declarações de teor agressivo que na primeira AgriShow do governo Lula 2023, o ministro da Agricultura chegou a ser desconvidado da cerimônia de abertura. Nunca tinha acontecido. Não dá para dizer que a relação com o setor ficou boa, mas o agro vem mostrando com números porque é o setor mais pujante da economia nacional. Responde por mais da metade da exportação, responde por 1/4 do volume total de tributos que é arrecadada no Brasil. Aí o Lula batia, continua a bater de vez em quando no agronegócio, tentando dar mostras de que lado ele está, com declarações sugerindo que a comida que a gente come é produzida pelas pequenas propriedades de até 100 hectares, que os grandes proprietários só pensam em exportação, como se a dinheirama que o agro paga em impostos não financiasse os principais programas sociais existentes no Brasil. Mas eu não vou ficar aqui explicando por que o governo está errado quando ele ataca o agronegócio. O curioso, a novidade é ver o MST olhando para o governo com desconfiança, reclamando do governo, pedindo cabeça de ministro. E por quê? Porque o governo está enrolando o MST. Porque o governo prometeu fazer e acontecer na reforma agrária e não está fazendo, não está acontecendo. E ainda está brincando com números.
De acordo com os dados do governo, no ano passado foram assentadas 70 mil famílias. De acordo com o MST, o governo classifica como assentamento a concessão de títulos de posse para famílias que já estavam assentadas. Claro que tem que dar título de terra, é fundamental, mas dar título não é assentar. Tem casos que são objetivos e deixaram o MST malucos. Lula, ele esteve num assentamento do MST em Minas em abril. Tudo na marquetagem, né? Porque abril é chamado pelo MST de abril vermelho, que é quando o movimento aumenta o número de invasões, aí o governo escolheu abril para visitar um assentamento do MST. E lá anunciou a entrega de terras para um monte de famílias, foi na cidade de Campo Largo. Aí no discurso ele disse, olha, vocês já podem ir para o Banco do Brasil, pode pegar crédito para produzir. Só que se passaram 2 meses e a documentação não saiu. Pior, não vai sair em 2025. E quem está dizendo isso é o governo. E assim, a situação no campo ficou curiosa. O agro que produz, criticado pelo governo. E o MST, que sempre foi parceiro do PT, criticando o governo. É cada uma. Pois é. Vou ser sincero com vocês. Briguem. Briguem. Pessoal, e essa do Mauro Cid, hein? Dá uma olhada. Deixa eu só refrescar sua memória. O Mauro Cid é o delator do Bolsonaro. Tenente Coronel Mauro Cid foi pego numa ficha expedition, ou seja, numa historinha de cartão de vacina, uma historinha para boi dormir, que todo mundo sabe. Pegaram o Mauro Cid, pegaram os documentos dele e falaram, meu Deus, tem um golpe aqui. Só que não, né? Então, pegaram o Mauro Cid, o juiz presidente, né? Ele pressionou o Mauro Cid, não podia, por lei, nem participar da delação premiada. O Mauro Cid se ofereceu a fazer uma delação premiada, contar tudo que ele sabia. Só que o detalhe é o seguinte, tá tão esquisito que ele deu umas 10 versões diferentes, né? Um monte de coisa diferente. E aí, o estrategista, advogado do Bolsonaro, falou o seguinte, eu vou pegar o Mauro Cid. Ele descobriu que o Mauro Cid tinha trocado mensagens pelo perfil da esposa do Mauro Cid com alguém. Então, ele perguntou pro Mauro Cid, e aí, você trocou mensagens com alguém em algum perfil das redes sociais? O Mauro Cid mente que não fica nem vermelho, falou, não, eu não, todos os meus celulares foram apreendidos, eu não troquei mensagem com ninguém. Desestabilizou o Mauro Cid na hora. Depois, a revista Veja veio e falou, opa, aqui umas mensagens trocadas pelo Mauro Cid com alguém, não se sabe quem. Não se sabe quem. Beleza. A defesa do Mauro Cid veio e falou, isso é uma fake news grotesca. Tá até escrito errado. Tem palavras aí que não parecem palavras do vocabulário do Mauro Cid. Aí a Veja dobrou a aposta e falou, ah não. Foi lá e postou uma selfie do Mauro Cid nesse perfil. Assim. E áudios do Mauro Cid reclamando que estava sendo coagido pela Polícia Federal e pelo Alexandre de Moraes. Postou foto, selfie e áudio. Mas aí ainda precisava averiguar se isso era verdadeiro ou não. Pode ser uma deepfake, uma fake news. Pois é. E se o cara que o Mauro Cid estivesse conversando, chegasse até o Moraes, se apresentasse e falasse aqui, ó, fui eu que conversei com o Mauro Cid, tô juntando todas as conversas e aqui na conversa o Mauro Cid falou que vocês coagiram ele. Já pensou se isso acontece? Pois é, aconteceu. O Mauro Cid vazou a delação e adivinha? Ao advogado de um dos réus. Essa é que é a verdade. Foi um dos advogados dos réus, do Marcelo Câmara, que é ex-auxiliar de Jair Bolsonaro também. E aí, né, o Marcelo Câmara, o coronel Marcelo Câmara, o advogado dele, que conversou com o Cid. Então, nas trocas de mensagem, foi com o Marcelo Câmara. Defensor do coronel Marcelo Câmara, ex-auxiliar de Jair Bolsonaro e um dos réus na ação do golpe de Estado que tramita no STF, o advogado Eduardo Cantos apresentou ao STF um documento com todas as mensagens trocadas por Mauro Cid a partir de um perfil, Gabriela702, no Instagram. Cantos é interlocutor de Cid nas mensagens reveladas pela Veja,
que comprovam as transgressões durante a delação. Ou seja, aqui comprova que essa delação é fajuta. No material enviado ao ministro, o advogado foi lá e falou, fui eu, tá aqui todas as conversas, tô te entregando, Alexandre de Moraes. No material enviado ao ministro Alexandre de Moraes, a defesa prévia de Câmara, o advogado pede que o ministro anule o acordo do tenente-coronel por falta de voluntariedade e retire do processo as provas obtidas a partir do acerto. No direito, tem um princípio que chama Fruit of the Poisonous Tree, né? O Fruit of the Poisonous Tree, né? Que seria os frutos da árvore envenenada. Ou seja, se a delação do Mauro Cid ela é ilegal, ela é por coação, primeiro que alguém coagiu, e coagir é crime no Brasil. Quem será que coagiu o Mauro Cid? O advogado argumenta que foi a Polícia Federal e o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa discutir aqui nesse caso aqui? Quando o Mauro Cid fala, tinha uma minuta ali, e chegou-se até essa minuta por causa da delação do Mauro Cid, a prova é viciada. Ela é obtida por meios ilegais. Ou seja, toda a trama golpista tabajara cai por terra. O fato do criminalista defender um dos investigados no caso em que Cid é delator torna a violação do colaborador ainda mais grave, dado que comprova que o ex-auxiliar de Jair Bolsonaro compartilhou informações do seu acordo de delação com outro réu, quando não poderia fazer isso. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acaba de entrar numa sinuca de bico, acaba de entrar na seguinte situação. Se ele mantém essa delação do Mauro Cid agora, acabou. Qualquer credibilidade sobre esse processo vai a zero. Se ele anula, acabou. Tem que começar tudo do zero. E aí, meu amigo, tem que conseguir novas provas, já com a delação caindo, fraca, enfraquecida. Esse processo tem que ser, de certa forma, até anulado, começar do zero, ouvir todas as pessoas novamente para fazer a cariação com o Mauro Cid. O próprio Braga Neto pediu a cariação com o Mauro Cid para mostrar que o Mauro Cid está mentindo. Ou seja, a historinha do golpe Tabajara está caindo por terra. Parece que o jogo não está muito bom para eles, não. Vamos lá, pessoal. O Bolsonaro convocou manifestações, né, agora para o próximo domingo. Com o tema Justiça Já, os manifestantes devem atacar, né, a prisão do ex-ministro Gilson Machado, que chamou muita atenção. O Metrópolis fez uma matéria, onde a gente vai analisar essa matéria do Metrópolis, vamos discutir sobre isso aqui e depois trazer algumas considerações. Próxima manifestação convocada por Jair Bolsonaro na Avenida Paulista amplia o foco dos atos anteriores. Com o tema Justiça Já, além da anistia dos envolvidos no 8 de janeiro, o ato também deve mirar em temas que têm desgastado o governo Lula. Os organizadores dizem que o protesto também vai incluir críticas à prisão do ex-ministro Gilson Machado, ao julgamento que apura tentativa de golpe de Estado, e ao escândalo envolvendo descontos indevidos nas aposentadorias. Silas Malafaia, um dos principais articuladores do ato, afirma que a prisão de Gilson foi uma cortina de fumaça para tirar o foco das inconsistências na delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Ele questiona a legalidade das provas e a atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, responsável pelo inquérito. Outro tema previsto para a manifestação é a cobrança por uma CPI mista para investigar os descontos no INSS. Malafaia relaciona as irregularidades às entidades sindicais historicamente ligadas à esquerda e critica o fato de parlamentares governistas não apoiarem o pedido de investigação. Entre os nomes que devem discursar estão os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer e o senador Magno Malta, todos do PL. As manifestações anteriores tiveram públicos menores do que o esperado pelos organizadores. No último ato na Avenida Paulista, em abril, o monitor da USP estimou 45 mil pessoas
enquanto os organizadores afirmaram que 400 mil pessoas compareceram. Na orla de Copacabana, a mesma divergência. O monitor da USP apontou 18,3 mil participantes e a Secretaria de Segurança do Rio divulgou 400 mil pessoas. Em vídeo, o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou nas redes sociais seus apoiadores para a manifestação marcada para o dia 29 de junho, na Avenida. Então vamos lá. Vai ser no dia 29 de junho na Avenida Paulista. Foi estratégico, tá? Foi bem estratégico. Olha só que ele pegou em pontos sensíveis. A prisão do Gilson Machado, que todo mundo viu, né? Que claramente não tinha razão de existir. A fragilidade de como se manda prender pessoas hoje em dia no Brasil é assustadora, né? Chega a ser assustador. Como eles mandam pessoas para cadeia, como é o caso do Felipe Martins, para depois correr atrás de provas. Para depois ir buscar provas. Isso é fato, né? Então, o que a gente começa a observar, o que a gente começa a perceber em relação a essa situação? Está enfraquecido, está literalmente enfraquecido, tá? O discurso da esquerda, o discurso do Supremo Tribunal Federal. E aí, é óbvio que a gente sabe que, assim, eu não acredito muitas pessoas participando desse evento, não. Para ser sincero com vocês, eu acho que não vai ser um evento maior do que o último da Avenida Paulista. Se bem que o dado momento que está acontecendo é um momento em que a população brasileira está por aqui, com aumento de impostos e tudo mais. Eu acho que o aumento de impostos deveria ser uma das marchas principais, né, dessa manifestação. Eu acho que o aumento de impostos tinha que estar ali na manifestação como ponto principal, na minha visão. Mas assim, a aposta ainda que eu vejo é que começou um movimento agora de paralisação de caminhoneiros e do agro. E aí a gente não sabe até onde esse movimento irá, o tamanho que esse movimento vai tomar, né? A proporção que ele tomará, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos falar de Donald Trump. Pois é, tá rolando a cúpula do G7 lá no Canadá. E aí o Donald Trump decidiu que não vai assinar o projeto de declaração do G7 que pede a desescalada do conflito entre Israel e Irã. Segundo um funcionário americano, o Donald Trump não quis assinar. Embora chamou atenção. Por quê? Porque o rascunho que a Reuters apresentou para todo mundo, o rascunho afirmava que o Irã não poderia ter arma nuclear, afirmava também que reconhecia o direito de autodefesa de Israel e destacava a importância de proteger os mercados globais e de energia. Ou seja, é aquilo que Israel está brigando, é aquilo que o mundo ocidental está cobrando. Mas por que cargas d'água? Sendo assim, o Trump não assinou. A grande questão é que o Trump ainda prefere aguardar um pouco mais para que não seja uma resolução do G7 que imponha isso ao Irã. Ele está forçando para que o Irã recue, para que o próprio Irã apresente o plano de cessar as ogivas nucleares, de cessar o programa nuclear do Irã. O Lula disse que vai falar sobre a guerra nas próximas horas. Todo mundo está esperando para ver as pérolas que o Lula vai falar já nas próximas horas sobre a guerra do Irã e de Israel. Todo mundo está chateado, tá triste pra caramba, porque a Janja não foi com o Lula. A gente queria que, se possível fosse, falasse até em dupla, né? A Janja e o Lula, né? A direita fica muito feliz quando isso acontece. Mas, enfim, o Lula falou que vai comentar daqui a pouco sobre o caso. Agora, já antecipou durante a entrevista, portal R7, que os gastos com a guerra, diz que o confronto, Lula critica gastos com guerra e diz que o confronto entre Israel e Irã incomoda profundamente. Em meio à escalada de tensões no Oriente Médio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na segunda-feira, ontem à tardezinha, estar preocupado com o confronto entre Irã e Israel. Abre aspas. Qualquer conflito me preocupa. Sou um homem que nasci para a paz, num momento em que o mundo precisa de recursos para a transição energética, para combater a miséria no mundo, você vê dinheiro sendo gasto com conflitos. Obviamente que me incomoda profundamente, afirmou o Lula durante a viagem oficial ao Canadá. Pois é, assim, o Lula defendendo, né,
falando que o que incomoda ele é gasto, é igual o Fernandinho Beiramar falando que o que incomoda ele é droga. Porque o Lula é o rei do gasto, né? Já por outro lado, a cúpula do G7 continuou, mesmo com a saída do Donald Trump, que deixou, né? O Trump saiu mais cedo. Trump disse que volta antecipada não tem relação com o cessar-fogo entre Israel e Irã. O presidente dos Estados Unidos disse que a sua volta a Washington não tem nada a ver com o cessar-fogo entre Israel e Irã, como sugeriu o presidente da França, Emmanuel Macron. O Trump saiu antes de encerrar a cúpula do G7, antes mesmo do Lula chegar lá. Então os dois não tiveram aquele confronto frente a frente, né? A turma aí, maluca da esquerda, já tá divulgando vídeos que o Trump fugiu do Lula. Só se for do bafo, né? Mas assim, estão falando que não, o Trump fugiu do Lula, não teve coragem de encarar frente a frente porque o Lula ia falar umas verdades para o Donald Trump. Aí vocês estão de sacanagem, né? Nem o MST tá falando que o Lula tá falando verdade, é o Trump que vai ouvir verdades do Lula, né? Aí é sacanagem. Mas a grande questão é a seguinte: esse conflito Irã-Israel, tudo mostra que tá longe de ser resolvido. Hoje a gente tá esperando as pérolas que sairão do Lula sobre esse conflito, que ele disse que vai falar sobre isso. Eu aconselho a não fazer isso não, tá? O exército não tem nem 2 horas de tinta para pintar meio fio. Então acho que o Lula devia ficar quietinho. Querem brigar? Deixem brigar pra lá. Não é problema nosso, que a gente já tem nossa própria faixa de Gaza aqui no Brasil. Morre mais gente aqui no Brasil do que lá na faixa de Gaza. Então tá na hora da gente parar de meter o bedelho, meter o nariz no problema dos outros, né? Mas vamos lá, pessoal. E o Romeu Zema, né, o mineirinho? O Romeu Zema, ele falou que o brasileiro tá, sabe, já tá cansado de promessa, né? Tá cansado de promessa, falta emprego, falta saúde. E aí, a gente precisa de pessoas que saibam fazer a diferença, que saibam ter um discurso, né? Um discurso onde essa demagogia de eu vou dar bolsa isso, bolsa aquilo, não resolve o problema. Escuta esse discurso do Romeu Zema e eu vou fazer uma comparação com outra pessoa que fez esse mesmo discurso. Escuta. Vai vir pela frente uma recessão, vai vir pela frente quebradeira, desemprego e vai precisar de alguém para corrigir. E quem corrige é sempre a direita. Eu já falei que eu tenho 2 planos para 2026. Fazer meu sucessor em Minas Gerais. Eu tenho um vice-governador excepcional, brilhante, Matheus Simões. Eu gostaria muito de ver dar continuidade ao trabalho que nós estamos fazendo. E também participar, não sei se como candidato, apoiando o candidato, da eleição presidencial. Eu quero contribuir para um Brasil melhor e é a direita que vai levar o Brasil para o caminho certo. A esquerda, nós estamos vendo, está levando para o precipício. E nós estamos vendo exatamente a repetição da crise de 2015 e 2016. Vai vir pela frente uma recessão, vai vir pela frente quebradeira, desemprego e vai precisar de alguém para corrigir. E quem corrige é sempre a direita. Vai vir... Pois é, pessoal. É o seguinte, a gente precisa de dados concretos, a gente precisa de bons exemplos, né? O Thiago Jalbrecht, ele fez uma publicação que, assim, os números falam por si só. Vamos dar uma olhada o que é um governo de direita com o senhor Javier Milei e um governo de tragédia, ou digo, de esquerda, com o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que tá faltando até livros didáticos, né? Efeito Milei. A Argentina decola e a economia cresceu 8%. O Milei virou o jogo, calou a esquerda e esse cara vai ser um dos responsáveis pela direita voltar aqui no Brasil. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Milei já conseguiu tirar 1,7 milhão de crianças da Argentina da linha da pobreza. A inflação mensal na Argentina caiu para 1,5% e segue em queda. Antes de Milei, a inflação mensal era de 25,5% por mês. Você ia comprar hoje uma coisa de R$100, no final do mês você ia lá comprar, custava R$125,50.
É esse nível, tá? A Argentina alcançou o seu 13º superávit mensal em apenas 14 meses de governo Milei. Como que ele resolveu? Parou de fazer viaginha, né? Parou de gastar dinheiro à toa com os companheiros, resolveu o problema da máquina, do corte de gastos. Ou seja, ele entrou, cortou os gastos, em 14 meses, 13 meses foram de economia. Simples assim. Milei já reduziu ou eliminou ao menos 19 impostos, e o Lula, que aumenta uma a cada 37 dias. Desde tributos sobre veículos, eletrônicos e videogames, até compras internacionais. A meta do Milei é reduzir 90% dos impostos ainda em 2025. Milei cortou a metade dos ministérios, demitiu 24 mil funcionários temporários ou funcionários fantasmas e iniciou uma ampla liberação da economia. A maior taxa de aprovação de um presidente desde os anos 2000. Enquanto o Brasil despenca, a Argentina decola. Compartilha esse conteúdo. Tiago Albrecht, né, é quem fez a publicação aqui, então, citando os créditos. Mas para por aí, doutor Sandro. Já acabou? Já acabou, Jéssica? É isso aí mesmo? Não acabou não, meu querido. Não acabou mesmo, meu querido. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma olhada, né? Tem um perfil chamado Patrimônio Positivo. Olha só o que o Milei tá fazendo, né, gente? É para te passar inveja mesmo, né? Você, ô peito pombo, né? Esquerdista, é para passar inveja em você. Se bem que não adianta, o tic-tac tem que funcionar para você entender isso aqui. Que o Milei pegou a Argentina e como que a Argentina tá hoje? O Milei pegou a Argentina com inflação de 30% ao mês, 450% ao ano, hiperinflação, pegou um país em PIB negativo da ordem de 4%, índices de violência altíssimos, renda muito baixa, país que tinha um déficit fiscal da ordem de 3% do PIB, 14 meses depois da eleição, ele tem um país com superávit primário, da ordem de 2% do PIB, fez um ajuste de 400 vezes do PIB fiscal. Não tem paralelo disso em economia de país democrático. O PIB está retomando, o PIB que foi negativo 4% em 2023, provavelmente vai ser positivo 5% esse ano. A renda disponível já está melhorando mesmo em dólar, com uma grande desvalorização que aconteceu. Um país que voltou a ter credibilidade, conseguiu um acordo com a FMI espetacular aí há menos de um mês atrás. Então, um país que virou da água para o vinho do ponto de vista macroeconômico. E na parte social também, um país que está melhorando o índice de segurança e a perspectiva de médio e longo prazo da Argentina, que era nenhuma quando ele entrou, hoje é uma perspectiva bastante favorável e isso está começando a refletir nos preços dos ativos lá. Por que eu estou fazendo toda essa análise aqui para vocês? Eu estou vendo um monte de gente da direita com o seguinte discurso. Não, gente, olha, eu preferia que o Lula ficasse mais um ano, mais um mandato, porque é o seguinte, o cara da direita que vai pegar tudo destruído, arrasado. Então, tem que deixar a esquerda se lascar mesmo, porque senão nós vamos estar todo arrasado. Quem defende isso só pode ser maluco. Olha o estado que o Milei pegou a Argentina. É só copiar o Milei. Vem cá, deixa eu te contar. Você que tá aí na sua casa, sedentário, barrigudinho, igual eu, de repente você olha seu vizinho passa correndo, alimentação balanceada, aí você pergunta pra ele, ô filho, o que você tá comendo? Você perdeu sua pança toda? Não, eu troquei as besteiras, a pizza, o sanduíche por verdura, por isso. Você vai copiar o cara. A chance de você ter os mesmos resultados é gigante. A não ser que você tenha algum problema congênito, alguma coisa. Aí você tem que se tratar. Então o Brasil é a mesma coisa. Vamos ver o que a Argentina tá fazendo aqui. Deu certo, hein? Não, mas nós temos um problema de educação, das facções. Vamos tratar esse problema. E resolver. É isso que acontece, tá? Então, para quem fica defendendo aí que o Lula tem que ficar mais 4 anos, sai pra lá. Quero nem te ouvir, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe, te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. Daqui a pouquinho, hora do almoço, eu volto pra gente bater um papo, tá? Então põe água no feijão, 12:00, eu tô de volta e a gente vai ter mais um bate-papo aqui com vocês. Espero que o áudio agora tenha ficado no mínimo decente. Eu não sei, esse bicho aqui tá implicado comigo, esse tal de microfone aqui,
tá? Porque cada hora eu venho e gravo. Aí eu abro o computador de novo, vou gravar, mudou as configurações. Tô apanhando muito, mas ainda vou achar, tá? Ainda vou achar o caminho aqui, beleza? Obrigado, fiquem com Deus e até o próximo editorial.